Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Fato Jurídico em parceria com o podcast Tudo Mudou, um podcast voltado a trazer notícias e atualizações do mundo jurídico para você. E hoje nós estamos aqui na mesa, Alexandre Volpiani Carnelós, advogado aqui da comarca de Osasco, um combatente na área jurídica, que vai trazer para a gente a contextualização do tema de hoje. Vou trazer a contextualização no sentido de que as revisões bloqueadas pelo STF e impactos na sociedade. Eu sempre tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, de que o STF anda legislando no nosso país, infelizmente, por pura incompetência do legislativo. Essa que é a verdade. E nisso o povo vem sofrendo com os seus pedidos aí bloqueados até a decisão do STF, de algo que deveria ser regido pela lei. Tem lei que é regido por lei, mas infelizmente, dadas amplas discussões, o STF acaba tendo que tomar uma decisão sobre isso e acaba legislando no lugar de quem é pago para isso, infelizmente. É isso mesmo, Volpiani. E hoje, como convidado, nós temos aqui Sandro de Irineu Lira. É Sandro de Irineu ou Sandro Irineu Lira? Sandro Irineu de Lira. Sandro Irineu de Lira. Sandro, eu vou tomar a liberdade de ler aqui o seu currículo, que é um currículo bem extenso, tem uma vasta experiência. 13 anos advogado, pós-graduado em Direito Público, com especialização em precedentes judiciais e Direito Previdenciário. O Sandro foi presidente da Comissão de Direito Previdenciário na OAB de Osasco, presidente da Comissão de Assuntos Legislativos e ex-membro da Comissão de Prerrogativas. Já atuou perante os principais tribunais como TNU, TST, STJ e STF. Ninguém melhor hoje aqui para falar conosco sobre direito previdenciário, sobre as questões dos bloqueios, né, que o STF vem fazendo à sociedade, do que o Sandro. Seja muito bem-vindo, Sandro. Tem a palavra. Muito obrigado, doutor Targino. Obrigado, doutor Volpiani. Bom, essas revisões, né, principalmente nas aposentadorias, que vêm sendo, não bloqueadas, não diria bloqueadas, mas impedidas, né, pela declaração de inconstitucionalidade, que se prossiga no direito das pessoas, né? O nosso legislativo, como o doutor Volpiani muito bem mencionou aqui, está sendo omisso, o que abre um vácuo na legislação e uma brecha de atuação para o STF. Né? Nós tivemos várias revisões de benefícios previdenciários que sofreram um impacto significativo de acordo com essa deficiência na legislação. Né? E sendo bloqueado ali, entre aspas, né, essas revisões pelo STF. Né? Nós podemos listar alguma delas. A revisão da desaposentação. O que era a revisão da desaposentação? Aquele sujeito que se aposentou e continuou trabalhando. Ele queria colocar ali no seu salário, contribuição, aqueles anos que ele pagou após a sua aposentadoria. E nós tivemos essa revisão. A revisão foi aprovada, essa tese foi aprovada por milhares de juízes, né, em primeira instância, por centenas de desembargadores em segunda instância, pelo STJ, e quando chegou ao STF, o STF disse que era inconstitucional, porque uma vez concedida a aposentadoria, era direito irrenunciável, não pode se renunciar a uma aposentadoria, né, querendo colocar ali salários, contribuições posteriores. Então, o direito à revisão pela desaposentação, pela tese da desaposentação, ela caiu no STF. Tá? Nós tivemos também o direito pela tese da reaposentação. Sabe o que é isso, doutor Targino? Não conheço, Sandro. Doutor Alexandre? Já ouvi dizer, né? É um pouco lógico, mas vou deixar o nosso convidado falar, né? A tese da reaposentação é aquele sujeito que já tinha garantido a aposentadoria por tempo de contribuição e continuou trabalhando até os 65 anos. E lá nos 65 anos, ele somou mais 15 anos depois de aposentado. E teria direito à aposentadoria por idade.
Então, a reaposentação seria essa: abrir mão daquela que ele tinha para ter uma outra aposentadoria cujos requisitos já teriam sido cumpridos integralmente, que seria a aposentadoria por idade. E seria mais vantajosa do que a que ele vinha recebendo. Tanto é que ele pagou durante 15 anos. Né? Aproveitando esse conhecimento, então vamos, para quem nos assiste e não é da área ou tem interesse em ser, falou da reaposentação e a desaposentação. Então, a desaposentação era aquela que a pessoa queria abrir mão, né? Queria incluir no salário e contribuição alguns anos que ele trabalhou posteriormente àquela aposentadoria concedida. Essa seria a desaposentação. Então ele renuncia para depois da entrada novamente, é isso? Isso. Ele queria aproveitar essa contribuição posterior. O que faz sentido, né? Que faria sentido. E aí complementaria a anterior. Isso. Ele renuncia à aposentadoria, aposenta novamente, Isso, pela mesma mas espécie. aproveitando essas mesma contribuições. espécie. Perfeito. Pela mesma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Total. A reaposentação seria uma segunda aposentadoria, Perfeito. né? Só que por idade, onde a pessoa implementou o requisito de idade e mais 15 anos de contribuição posteriormente àquela aposentadoria concedida. Entendeu? Por isso que chama reaposentação. E como o nosso sistema não permite duas aposentadorias, ele queria falar, eu quero ficar só com essa, então, que era mais vantajosa. E Aí, quando você fala não permite uma segunda aposentadoria, até terceira, porque a gente já ouviu muito falar isso dos antigos. Então, a gente, quando você diz isso, doutor, você fala no sistema INSS. Sistema INSS, estamos falando de previdência social. Porque se nós contarmos no administrativo, do funcionário público, a gente ainda vê isso, né? Não, existe. Existe isso ainda. Porque às vezes a pessoa trabalha para a prefeitura e Estado. Tem uma contribuição ali. Certo. E trabalha para o Estado. Tem outra contribuição. Tá? Então, são órgãos diferentes, órgãos distintos. Perfeito. Né? Isso acontece muito com médicos, professores. Né? Que trabalham para vários órgãos. Né? Então, se ela contribuiu para a Prefeitura de Osasco, ela vai se aposentar pelo IPMO. Né? Você foi contratado ali, passou concursado, né? Perfeito. Se ela foi concursado no estado de São Paulo, ela vai contribuir para o estado de São Paulo, SPPrev. Né? E se ela contribui durante esse tempo todo também para o INSS, ela tem direito à aposentadoria pelo INSS. Então, ela foi pago. Né? Esses temas que caem, eventualmente, no STF, são os temas voltados do ao INSS. Eu percebo o seguinte, o doutor já comentou duas ações em que foram barradas pelo STF, a desaposentação e a reaposentação. Existe mais alguma ação? Me traz uma sensação de que o STF trabalha contra a melhoria do benefício do aposentado. É isso que eu percebo? Existem outras ações? Essa percepção eu tive no julgamento da revisão da vida toda. Puxa, esse assunto... Tá? Então, era uma outra tese que foi veiculada, onde o segurado pleiteava que todos os salários de contribuição dele fizesse parte ali da memória de cálculo, né? Porque o que ocorre? Com o advento da lei... agora não me falhou a memória, mas foi uma lei que foi mudada em 99, né, que instituiu o fator previdenciário. Tá? E essa lei... ela também falou o seguinte, olha, com a estabilização da moeda do Plano Real, os salários de contribuição que vai fazer parte do cálculo da aposentadoria seria a partir de julho de 94. Então, todas as aposentadorias concedidas foi com base no salário de julho de 94, desprezando todas as contribuições que a pessoa teve anteriormente. Tá? Então, não era justo nós termos uma aposentadoria onde aquele tempo de contribuição foi reconhecido, mas o salário e contribuição não. Isso tornou-se um vilão nas aposentadorias. Corrige meu pensamento se eu estou errado, doutor. Na verdade, assim, aquele contribuinte que foi gerente, diretor, teve altas contribuições antes deste período, do período da lei, e depois teve um declínio em sua carreira, foi um funcionário que não tinha salário alto, contou apenas o período em que ele não tinha um salário alto. Isso. E aí é onde ele é prejudicado, é isso? E muitas vezes, doutor, foi concedida uma aposentadoria de salário mínimo,
Puxa onde, vida. na verdade, se somasse essas contribuições passadas, E a pessoa fizesse teria pela direito média. ali ao teto. Ele estaria com uma aposentadoria estaria- muito maior. Isso aconteceu muito, né? Muita gente tinha cargo alto, passou a ser autônomo, por exemplo, e foi recolher um mínimo, porque é difícil ser autônomo e Exato. recolher, né? Isso. E isso influencia demais na vida da pessoa E foi que recolheu injusto, tanto, né? Foi E injusto. esse julgamento, o STF também já definiu que... Então, houve essa revisão pela vida toda para Aham. considerar esses salários de contribuição, porque afinal de contas a pessoa pagou. Ela não está pedindo nada para ninguém. Ela só quer uma média. Ela quer a média daquilo que ela pagou. Perfeito. Concordo. Entendeu? Se ela pagou desde o início, desde 82, 76, vamos fazer a média para dar ali a retribuição, Que é o mais justo. que seria o mais justo. Mais justo. Então, milhares de juízes do Brasil aprovaram essa tese. Centenas de desembargadores dos tribunais aprovaram essa tese. STJ aprovou essa tese. Teve um tema ali de repercussão geral. Sim, eu lembro disso. Vai. O INSS recorreu ao STF alegando a inconstitucionalidade. O STF acatou e num julgamento virtual teve que abrir os votos. O julgamento virtual, para quem não sabe, cada ministro deposita o teu voto ali. E depois vai abrindo, vai lendo, né? Vai somando. 3 ministros se aposentaram com julgamento de votos favoráveis. E nós ganhamos no julgamento virtual. Houve um pedido de destaque. Se não houvesse esse pedido de destaque, nós já teria transitado e julgado. Mas houve um pedido de destaque, onde o julgamento virtual foi levado ao plenário presencial. E neste plenário presencial, o STF não teve como mudar os votos dos ministros que já haviam se aposentado, pois é precedente daquela corte não mudar os votos. Tá? E novamente nós ganhamos ali. O INSS entrou com embargo de declaração. E está para ser julgado em embargo de declaração. Ocorre que foi levantada uma ação declaratória de inconstitucionalidade promovida em 2010, que estava ali empoeirada, e dentro dessa ação declaratória de constitucionalidade, o STF julgou a revisão da vida toda. Ao meu ver, como advogado, como jurista, eles deviam se ater somente à inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Mas o que se viu no Brasil inteiro foi o julgamento da vida toda em cima dessa tese. E foi expressado por vários ministros, vida toda, revisão da vida toda. E lá foi declarado que não teria esse direito, que a lei é constitucional. E agora nós estamos no impasse. Né? Numa ação de repercussão geral, promovida num recurso extraordinário, sendo julgado num sentido, e uma ação declaratória de constitucionalidade sendo julgada em outro sentido pelo mesmo tribunal. Então, o que vale mais? Qual o peso maior que tem? No ponto de vista das ações de inconstitucionalidade, essa tem um peso maior. Né? Mesmo porque elas vão retroagir. E esse julgamento no recurso extraordinário, ele tende a cair. Então, não tem como o STF ter 2 julgamentos. Sim. Da mesma forma. E os embargos de declaração, volta o julgamento de tudo aquilo que foi decidido dentro dos embargos de declaração. Doutor, explica para o aposentado lá de casa, sem ser o advogado, com uma linha mais leiga. Ele perdeu esse direito, está pendente esse direito, qual que é a perspectiva que esse aposentado pode ter? Processualmente falando, esse direito está pendente, não foi julgado aí nos embargos. Sim. Né? Mas na prática vai ser muito difícil o STF manter esse julgamento da revisão da vida toda favorável aos aposentados, sendo que ele já julgou uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Já declarou constitucional a lei ali. E a todo momento remeteu-se a esse julgamento da revisão da vida toda. O senhor, como especialista da área, que entrou com certamente milhares de processos desses, tem ideia de quantos aposentados foram impactados ou serão impactados por essa decisão, se for negativa?
Olha, termos são de- milhões, tá? É. São milhões de aposentados. Cerca aí de uns 2 ou 3 milhões. Só para contextualizar, qual o número de beneficiários do INSS em aposentadoria com relação ao impacto que o Targino disse, existem hoje no Brasil, lógico, por estimativa. Tá. 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões de beneficiários da Previdência Social. Então, um impacto aí de 10% da população do país que sofre aí tá previsto, mas de repente não vai rolar. É assim que funciona no nosso país. É o que a gente fala da insegurança jurídica, né? É o que mais a gente ouve falar no nosso país, em todos os setores praticamente, de insegurança jurídica. Porque você tem uma lei que tem a previsão, que dá a previsão, no caso do INSS, do segurado direito, e o INSS, que está, né, como todo mundo sabe, com a reforma do Michel Temer, quebrado, ou descobriu-se um rombo gigantesco no INSS por N fatores, inclusive indevidos, de corrupção, de coisas erradas, e quem paga a conta é o coitado do aposentado. E essa insegurança jurídica é o quê para o aposentado? Ele trabalha a vida inteira, 30, 35 anos, às vezes até mais, depende do presidente que está lá, né? Porque cada hora é uma conta que se faz. Você tem hoje no Brasil pessoas que começaram a trabalhar aos 14 anos de idade, até antes, até no rural, até no industrial, no ambiente periculoso ou insalubre, que deveriam trabalhar 20, 25 anos pelas condições de trabalho, mas são novas de idade, então essas não podem se aposentar. Uma regra muda o tempo todo, essa que é a verdade. Então o pobre do brasileiro trabalha a vida inteira, vê lá 10%, 11% do seu salário ser debitado todo santo mês. Se ele perder o emprego e não arrumar um outro registrado, aquilo lá é perdido. Aquele dinheiro, toda aquela contribuição é perdida porque não tem restituição, já é um erro, né? Mais um erro. E agora, se ele arrumar outro emprego, são 11% caindo todo mês, né? E da rescisão cai também, e entra sobre hora extra, entra sobre 13º, entra sobre tudo, ou seja, contribuição é obrigatória para quem é registrado. Só que você não tem a segurança de que no fim dos seus dias como trabalhador, você vai ter esse benefício de novo. Ou se é na quantidade proporcional a que você contribuiu. Esse é um problema no nosso país, é um absurdo no nosso país. Mas você tá lá crente que aquela lei vai te dar aquele direito, e aí vem o STF e diz que é inconstitucional, ou diz que a lei que tira esse direito seu é constitucional, quando na verdade, doutor Sandro, doutor Targino, o que eu acho é que se decide, se faz lei hoje em dia, para esse buraco do INSS não aparecer mais tanto, ou ele não quebrar de vez. Então, quem se tira o tempo todo o direito do contribuinte, de quem contribui com o INSS, obrigatoriamente, e não se dá, e essa pessoa não tem a segurança, não tem a certeza de que vai viver para receber tudo aquilo que ele deu, toda aquela parte. Aí ele pensa, será que eu faço isso mesmo? Ele tem que fazer, se ele trabalha registrado, não tem jeito, tem pra onde correr. Obrigado. Agora, se ele é autônomo, ele recolhe para o INSS, sua o tempo todo para fazer um recolhimento ali acima do mínimo, que é altíssimo para quem é autônomo, para lá na frente não pegar nada. Já imaginou essa situação? Ou ele vai para uma previdência privada de um grande banco sólido que não vai quebrar nunca e tem essa segurança jurídica de que ele vai se aposentar, ou ele vai ter um auxílio-doença se precisar, que é outro problema para uma outra live, inclusive, auxílio-doença, concessões. Quanto não sofre o brasileiro que recebe alta sem ter condições de voltar ao trabalho, só para o INSS não tem que pagar aquele mensal para ele. É difícil, é um país complicado esse nosso. Você falou uma coisa chamada segurança jurídica. O nosso Congresso, em 2015, aprovou o Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil, e trouxe lá alguns institutos para garantir essa segurança jurídica, porque a segurança jurídica do Brasil era ponto de indagação por diversos investidores no país. Diversas empresas, investidores no Brasil questionavam muito e deixavam de investir no Brasil por conta de uma insegurança jurídica. E foi trazido ao nosso ambiente processual essa segurança jurídica
através do artigo 927 do Código de Processo Civil, né, que mantém ali as decisões dos tribunais como precedentes, que devem ser aplicados pelos juízes e desembargadores de primeiro e segundo grau, independente deles aceitarem ou não. Eles estão ali vinculados àquele precedente, ele tem que aplicar. Tá? No caso do STF, nós temos julgamentos políticos e julgamentos jurídicos. Julgamentos muito mais políticos do que jurídicos. E isso atrapalha um pouco na segurança jurídica, porque nós não vemos justiça. Porque a justiça quando você repara um erro. Nós não vemos justiça, nós só vemos a justiça, né? Exato, funcionando. exato. Quando você disse que o CPC foi reformado em 2015, para, né, se tentar garantir um pouco mais a segurança jurídica, nós vimos que no governo Bolsonaro, e aqui o assunto não é direita, esquerda, não é isso, mas vários atos do governo Bolsonaro sendo coibidos pelo STF. E aí voltou-se a falar novamente da insegurança jurídica. E eu falo desses atos do governo anterior porque muitos foram relacionados à Previdência. Muitos. Inclusive com relação a precatórios. Sim. Lá no backstage nós falávamos disso. Precatórios. Com relação ao Bolsonaro, enfim. O STF também legislou demais e atuou muito no governo Bolsonaro. Para você, nessa época, que foi uma época divisora de águas, de STF contra o Poder Executivo, o Judiciário contra o Executivo, influiu alguma coisa para melhor, para pior? O que você acha desse período do governo Bolsonaro que houve uma guerra entre ele e o STF? Independente dessa guerra de instituições, de poderes, né? Na área previdenciária, prejudicou bastante. Porque quando prejudica o meu cliente, prejudica a minha advogada. E se o seu tá, tem vários outros também, né? Se eu tô, outros advogados também. Então, nós fomos prejudicados, sim, com relação aos precatórios, a parcelamento de precatório, que foi mudada a Constituição Federal para mexer nisso daí, né? E quando mudou-se a Constituição Federal, eu falei, pô, esse artigo aqui, ele é inconstitucional. E está prejudicando o meu escritório, né? Tanto é que a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo que foi promovido, né? Bem, me recordo. E o ano passado, final do ano passado, houve um acordo entre STF, o STF homologou esse acordo, mas entre a AGU, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria, né, a União e a OAB, para que pagasse esses precatórios. Mesmo porque lá na frente ia causar um rombo para o governo, só com os juros desses precatórios. Então, houve um acordo e o governo liberou os precatórios que estavam atrasados, nunca aconteceu isso. Mas por conta dessa emenda constitucional, precatórios acima de um limite, né, poderia ser parcelado, poderia ser jogado para frente. Então, nós estávamos com precatórios atrasados, o advogado estava sem dinheiro no bolso. Sim. O advogado estava precisando buscar bancos para poder pagar o seu aluguel, pagar as suas despesas. O advogado estava se endividando. Por quê? Ele já tinha sofrido com a revisão da desaposentação que caiu. Que foi investido dinheiro ali. O advogado investiu o seu tempo ali, o seu dinheiro do seu escritório, para pagar os aluguéis, né? Mensalmente e tal. Tem um a preço, estrutura. né? Então nós caímos na revisão da vida toda, na revisão da desaposentação. Nós caímos na reaposentação. Nós caímos na revisão da vida toda. Nós caímos agora no FGTS. A classe dos advogados, também por conta de reiteradas decisões contra a população, ela também perde, tá? Fala um pouquinho para nós sobre essa revisão do FGTS, que o senhor comentou que nós caímos agora. Rapidamente, de en passant, como que foi isso aí? Bom, sobre o FGTS. Ainda caímos com a interferência do STF de novo, pelo que eu estou entendendo. Exato. Ok. O que acontece? As pessoas que trabalharam nos anos de 99 a 2013, né, a correção foi muito baixa, foi muito pequena, abaixo da inflação. Tá? Então, houve-se ali várias ações, né, com a seguinte tese, de que a lei determina
que o valor das correções deve preservar o poder aquisitivo do trabalhador, os depósitos que estão sendo feitos ali. Mesmo porque esse depósito feito na conta do FGTS, ele serve para empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, para financiar moradias para o próprio trabalhador. Então o dinheiro não pode ter essa queda, né? Então a tese dessas ações foi isso, doutor Targino. Perfeito. A recuperação, né? Inclusive, nessa época eu trabalhei registrado e eu também entrei com esse processo, né? Para poder corrigir os depósitos do FGTS daquela época. Então, o que ouviu-se falar na imprensa foi que o trabalhador ganhou. Foi que o trabalhador ganhou e que as correções dos depósitos do FGTS, elas seriam ali acima da inflação ou no mínimo pela inflação. Onde, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. O julgamento do STF falou, olha, tudo bem, concordo, só que só vai ter correção nos depósitos feitos a partir de 2025. Então, quem entrou buscando ali um valor de atrasado, ninguém vai levar. Entendeu? Eu soube desse assunto, eu acompanhei esse julgamento. Então, por exemplo, também. eu tive depósito de 99 até 2004, 2003, uma coisa assim. Eu tive esses depósitos lá, né? E eu queria pegar um atrasado, não vai ter atrasado, não vou receber nada. Ninguém vai receber Ninguém nada, vai receber. na verdade. É mais um É o ganho mais um leva. julgamento que o STF faz E detalhe, em detrimento né? à sociedade. Você pega um FGTS lá que tem uma correção ridícula. O banco que está com o seu FGTS, que é um banco público, ele usa esse dinheiro para Para empréstimo. empréstimos, etc., financiamentos, até fora do país. E agora eu vou trazer para vocês. Pode falar. Inclusive, o depósito do FGTS, ele serve para emprestar dinheiro para o BNDES, que empresta dinheiro para investir em construções fora do país. Fora, dentro e fora. Dentro e fora. Fora também, ou seja, É. e os juros disso não é nem perto do que eles corrigem o valor que está lá, que basicamente é uma correção. Doutores, antes de seguir para o próximo passo aqui, para o próximo item, eu vou apimentar um pouco essa discussão aqui no seguinte sentido. Ainda falando sobre a STF e alguns julgamentos que acabam prejudicando a sociedade em prol, não sabemos do quê. Mas nesse julgamento do FGTS, para ficar bem claro, né, que alguns julgamentos ali são bem direcionados e são seguindo orientações de governo A ou de governo B, de instituição A ou de instituição B, e está nítido isso para a população. Esse julgamento do FGTS, eu tive a oportunidade de assistir, inclusive são todos transmitidos ao vivo, né? O advogado da Caixa Econômica, doutor Sandro, inicia as suas alegações da seguinte forma: eu quero agradecer aos ministros por terem me recebido em seus gabinetes. O que o advogado da Caixa tinha que fazer nos gabinetes do ministro antes do julgamento? Isso mostra um direcionamento, uma imparcialidade no julgamento, em prejuízo da sociedade. Mas nós sabemos que isso existe. Nós sabemos Normalmente nós despachamos com o relator, né? Não preciso ir em todos, né? Eu participei de um julgamento no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Mas ponto para o advogado da Caixa, vamos ver, né? Já que estamos aqui pela advocacia, ponto para o advogado da Caixa. No Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, onde estava sendo tratado ali o direito do idoso acima de 60 anos ter a passagem gratuita aqui na cidade de Osasco. Porque isso ele só tem o direito, o idoso só tem esse direito a partir de 65 anos. E tinha um julgamento no tribunal sobre a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional municipal, né? E eu tive a oportunidade de verificar ali que o advogado das empresas de ônibus, ex-desembargador, falou a mesma coisa, doutor Targino, que despachou com cada um dos desembargadores. Absurdo. E eu só ouvindo aquilo ali, falei, meu Deus do céu, eu tive essa mesma impressão que o doutor teve, né? Da imparcialidade. Mas só esse parênteses aí. Doutor Sandro e doutor Volpiani,
Um passarinho me contou que vocês tiveram alguma situação prática aqui que envolveu o INSS. Eu gostaria que vocês relatassem isso. Nós tivemos algumas, né? Porque eu e o Dr. Sandro Lira servimos anos juntos à ordem. Tanto quando ele sempre esteve comigo nas prerrogativas, lá entre 2015 e 2018. O Sandro esteve, enquanto eu estava presidente de Direitos Humanos, o Sandro estava na comissão da OAB, me fugiu o nome, mas falou na apresentação, Sandro. Assuntos legislativos? Assuntos legislativos, perfeito, perdão. Mas o Sandro era uma comissão meio que de direito administrativo, onde a gente verificava ali a atuação, inclusive, do poder público com relação a contratos, a lisura, a estar certo ou errado, licitações, a gente viu muita coisa juntos, né? Quanto aos direitos humanos e ele nos assuntos legislativos. Demos muitas dores de cabeça em muita gente, inclusive. E tomamos muita dor de cabeça também, Tomamos, mas tudo bem, perdemos sono, mas melhoramos a cidade em muitas coisas. Com certeza. Mas isso a gente guarda para uma outra live porque tem resenha. Mas o mais legal foi que eu sempre fui da área criminal, nunca atuei na área previdenciária, ainda não atuo, e nunca tinha pisado no posto do INSS na minha vida, até conhecer o Sandro Lira, até 2017. Por quê? O INSS não tinha, para o advogado, ele não tinha um atendimento específico, como tem o judiciário, que tem um horário, inclusive, diferenciado para atender o advogado, até porque nós estamos lá não para ter vantagem sobre os demais, nós estamos lá porque representamos a muitas pessoas. Então, por esse motivo, devemos ter uma situação diferenciada para atendimento nos setores públicos. Isso é o que diz o artigo 7º da Lei 8906 de 94, que são nossas prerrogativas. Acesso aos prédios públicos irrestrito para atuar como advogados. Ok. O INSS em Osasco, nenhum INSS, na verdade, tinha um atendimento específico para advogados. Um guichê exclusivo. E isso atrapalhava muito a vida do advogado previdenciarista. Por quê? Você imagina você ter lá 10, 20 clientes e despachar e pedir a documentação que é necessário pedir, como o histórico dele de contribuições, ou a carta de concessão, que muita gente falava. Eu não sou da área, tá? Então me perdoem se eu errar o nome. Eu sei, o que eu sei, aprendi com esse monstro que está aqui na minha frente e outros grandes previdenciaristas que eu conheço. Então, você estava lá com vários procedimentos para dar entrada, só que você tinha que pegar a mesma fila do povo, que só tem cada um para ver. E dentro do direito deles, por óbvio, nós não queremos ser melhor que ninguém. Nós queremos apenas exercer nossa profissão com liberdade, que é o que garante nosso estatuto. E o Sandro tinha essa dificuldade, porque ele tinha muitos clientes e toda vez que ele ia para o INSS, ele perdia o dia todo, ele tinha que procurar o posto que tinha menos fila, né? Eu lembro da vida do Sandro, era muito suado. Ainda mas era muito mais. Então o Sandro pegou e fez um mandado de segurança visando o quê? Ter um atendimento específico para ele que era advogado, ok? Conseguiu essa liminar. E uma vez ele chegou no posto do INSS em Osasco, ao ser atendido, ele exigiu o cumprimento daquela ordem judicial que ele tinha e não foi conferido a ele a prerrogativa que ele estava exigindo ali, que estava determinada por ordem judicial. Ele acionou, então, a Comissão de Prerrogativas da OAB Osasco. E nós, a par do assunto, né, tomando ciência do que estava acontecendo, nos dirigimos em grupo lá para verificar como nós poderíamos ajudar o Sandro nessa situação. O Sandro, nessa época, ele estava afastado das prerrogativas. Ele estava com muito trabalho, ele precisava se dedicar a isso, montando escritório. Então, ele nos acionou e nós prontamente fomos até lá. Quando chegamos lá, fomos recebidos, né, pela gerente do atendimento, porque lá tem um gerente geral, tem um gerente do atendimento, tem um gerente do documento, tem gerente de tudo. Só não tem gente para atender o público, só não tinha. E a cada vez diminuiu mais. Chego lá também. O Sandro, e nós
Chegamos, pegamos a ordem do Sandro, conferimos, ó, tá ok, ele tem que ser atendido aqui, não tem que marcar a hora, pegar a senha, pegar a fila, nada disso. Ele tem que chegar e ser atendido, é o que diz a ordem judicial. Ok, não vamos atender. Ele vai ter que pegar a senha e a fila. E nós já estávamos, né, em bastante gente ali, fomos conversar com a gerente, ela não iria atender a ordem, no momento no qual eu dei a voz de prisão para ela. Né? Acionamos a polícia militar, foram lá 10 viaturas e vamos conduzir, não vamos conduzir. De repente o Sandro aparece, ó, fui atendido, hein? Aconteceu um milagre. Ele foi atendido, cumpriram a ordem. E nesse momento a gente deu um passo importante para uma coisa que eu vou chegar lá, né? Porque o Sandro foi atendido, a partir desse momento nós estreitamos o relacionamento com a gerência, né, do INSS. Conseguimos ali naquela oportunidade um guichê para que o advogado fosse atendido, independente de ter ordem judicial ou não, bastava ser advogado. E também foi iniciado o quê? O advogado que exercia as funções dele no INSS de Osasco, precisava dos documentos dos seus clientes, ele teria isso enviado por e-mail, digitalizado por e-mail. Coisa que não tinha, você tinha que ir lá, tirar a cópia, fazer o pedido. E surgiu aí de toda essa briga do Sandro, o INSS digital. Depois de algum tempo, esse sistema de mandar para o advogado a documentação, ele começou em Osasco. Ele gerou piloto para o programa, que gerou o INSS digital de nível nacional, graças à ocorrência que nós tivemos em Osasco. E várias lutas e problemas. Mas surgiu aí que o advogado começou a ter acesso por via digital, da documentação do seu cliente, para ele facilitou muito. O que ele não podia fazer ainda era remeter de volta para dar entrada à documentação. Isso ele tinha que fazer ainda por guichê. Mas aí sim, já com guichê exclusivo, né? E depois, com o tempo, o aprimoramento do sistema, ele passou a fazer tudo por via de sistema. O INSS digital. Só uma correçãozinha aí. Sensacional. O acordo feito com o INSS, na época, era somente para advogados que tinham decisões do tribunal, né, ou liminares para ser atendido de imediato. Sem senha, sem agendamento prévio e com o número de processos que ele estava na pasta ali. Se ele tivesse 10 processos na pasta, ele dava entrada nos 10. Né? O atendimento ao advogado em geral só veio depois que a gente mandou. A OAB Nacional pediu cópia do nosso mandado de segurança, né? A OAB de Osasco encaminhou para eles, porque o caso bateu lá, né? Teve até uma questão aí que foram procuradores federais na OAB lá discutir. O doutor Vopiani falou, não, ninguém cometeu abuso nenhum. Eu rasgo a minha carteira na ordem aqui, ó, na frente de vocês. Pega as câmeras lá para ver se algum advogado cometeu abuso lá. Não, eu ia responder. Não, olha, os senhores se excederam, o senhor vai responder um processo criminal federal. Eu respondi, tudo bem, essa sim é minha área. Nessa eu gosto de atuar, pode me processar. Mas o que acontece? A história que foi contada para eles foi diferente do que realmente aconteceu. Aí, nós também, quando estamos com o nosso cliente em jogo, a gente vai para cima. Não é Sim, isso? claro. Os advogados da União também. Né? Os procuradores também fazem a mesma coisa. E estão de parabéns também. Mas esse lance todo mudou depois que a OAB fez um mandado de segurança coletivo. Né? E conseguiu o acesso a todos os advogados, independente de mandado ou não. Veio do mandado do Sandro. E nasceu em Osasco, essa coisa toda. Tudo em Osasco. Ou seja, Osasco, além de criar o OAB Vai Escola, né, contribuiu e muito, com muito sangue e suor de todo mundo que participou daquilo, porque não foi... A gente hoje fala de uma forma mais descontraída, porque é uma lembrança boa que gerou um belo resultado, mas foi muito pesado na época, viu? Sensacional. O Sandro sofreu muito até que a gente conseguiu, né, na base da força... força da palavra, força do direito, lógico. Isso. Começar a virar esse jogo. Sandro e muitos advogados sofriam muito no INSS. Você sabe qual era o meu apelido no INSS? Pode falar. Doutor Encrenca.
Mas isso é importante. Mas né? antes era o Você Zica viu? do Pântano na prefeitura, com os ofícios que ele fazia por causa das O Sandro, ele licitações. sempre foi um guerreiro, né? Um Mas combatente aqui. foi uma Parabéns, luta Sandro. muito grande Mas para parabéns. ele e para a advocacia. Deixou um legado positivo. Mas né? é Isso bom vocês importante. falarem nesse assunto para a gente poder mostrar para essa jovem advocacia que está chegando agora, né, que nem sempre a coisa foi como está, né? Para chegar ao INSS digital, a gente apanhou muito. Muitos advogados previdenciaristas apanharam muito, foram retalhados pelo INSS com benefícios indeferidos indevidamente. Quantas vezes, Targino, nós não tivemos que esfregar o nosso estatuto na cara de segurança terceirizado, Acredito. porque ele achava que ele era a polícia ali dentro e não deixava o colega entrar no instituto, no local público. Acredito. O que a gente guerreou ali no INSS, hoje, com certeza, né? Tudo isso tem muito efeito, mas a guerra, o sangue e o suor foi muito pesado para chegar no que é hoje. Muito bacana, é legal, um baita de um legado que você deixa aí para a comunidade, para os advogados. Agora, só que você tocou num ponto, Sandro, que é importantíssimo. Você falou, é legal deixar isso para os jovens advogados verem, né? Como que foi no passado. Só que eu gostaria que você trouxesse para o jovem advogado quais conselhos você dá para quem está iniciando na carreira da advocacia previdenciária, qual o melhor caminho que ela deve adotar, o que você recomenda para esse advogado? Nós já estamos caminhando aqui para os nossos finalmente, nosso tempo já estourou, mas deixa essa palavra para quem está começando aqui na advocacia. Bom, a área previdenciária é uma área muito boa, é uma área onde você tem um retorno muito mais rápido do que qualquer outra área do direito, né? Demanda muito estudo da legislação do INSS, né? Da lei, a Lei 8.213, de 91. Né? Cursos, precisa fazer cursos também, porque existem pegadinhas, existem coisas que somente no curso que a gente dá, que a gente fala, né? Então, quem não tá me seguindo, me segue lá, eu dou bastante dica no meu Passa o teu arroba, hein? no meu Instagram, né? @SandroLira. Então, ali eu te dou algumas dicas a respeito de concessão e revisão de benefício. Eu sugiro o ingresso ali pelo LOAS, é rápido. O benefício de LOAS você acaba concedendo de uma forma rápida e tem um retorno aí de 5, 6 mil reais. Aposentadoria por idade também é super rápido. Tá? É claro que você tem que saber orientar ali o seu cliente, o que vai ser pedido, né? Nas perguntas, tem que perguntar para o cliente, porque o cliente chega no teu escritório e ele não sabe, ele quer o benefício. Então, quem tem que coordenar essa concessão é o advogado que está no outro lado da mesa, fazendo as perguntas adequadas, tá? Para que essa pessoa possa ter direito ao benefício. Mas eu sugiro, de início, esses dois benefícios. O doutor que vai dar um falou retorno rápido. de Sem retorno esquecer, rápido. né? O que é um retorno Contrato rápido? de honorários, Sim. sempre assinado, documentado, procuração é necessário também no INSS. Não esquecer desses detalhes aí, que é muito Isso. importante. O que é retorno rápido? O doutor? retorno rápido, o que eu Quanto digo é tempo? o seguinte, a gente cobra em média os 3 primeiros salário-benefício. Então você pega uma aposentadoria por idade, por exemplo, né? A aposentadoria por idade não é salário mínimo. Nem toda aposentadoria por idade é salário mínimo. Vai muito de acordo com o que a pessoa recebeu, do que a pessoa pagou para o INSS. É a média de salário, 70% da média. Então vamos supor, se a pessoa pagou teto, ela vai receber 70% do teto. E não tem fator previdenciário, tá? Então se você fez uma aposentadoria por idade de 4 mil reais, os 3 primeiros salários, 12 mil. Demora em torno de 30 a 60 dias. Às vezes vai até mais rápido que isso. Então é rápido. Então, o retorno para o advogado que está iniciando na advocacia, começar a trabalhar no ramo do direito previdenciário para ele, é um retorno muito rápido. Vai ajudar a manter o teu escritório. Sensacional. É uma área
Aparentemente muito boa, então. E todos os em ricos, termos de né, retorno. Targino? Todo previdenciarista que a gente conhece Milionário. tá muito bem de Tudo vida, muito bem de rico. vida. Milionário não fica, tá? Viaja. Milionário, mas você paga as contas, você vai viajar, tá? Então é isso aí. Tem iate. Não Mas vamos olha, falar nada, mas... É a área, é uma das áreas do futuro, além de tudo que o Sandro já disse, é um campo muito extenso, né? O Brasil está envelhecendo, a gente precisa ler isso. O Brasil está envelhecendo, tem campo para todo mundo, e é uma área do futuro aí que tá em alta, está em evidência, mas que exige, como o Sandro disse, conhecimento e atualização diária. Toda hora muda alguma coisa, o Brasil é assim. Precisa A prestar instrução atenção normativa nisso. do INSS mudou hoje, tá? Exato. Inclusive. Então, hoje Já em recebi que dia, mudou hoje hoje. dia é 8/7 de 2024, para quem vê depois o nosso programa, hoje já mudou uma coisa no INSS. Então, exige atualização, como em tudo no direito, mas no previdenciário, basicamente, o tempo todo. Todo dia tem que estar antenado. E é Sandro, isso. para nós finalizarmos aqui, deixa uma mensagem final a todo o nosso público, a todas as pessoas que estão ouvindo. Bom, a mensagem que eu posso dizer, que eu posso falar para os jovens advogados é a seguinte: não desista. Não desista. O direito compensa, o trabalho devolve. O estudo, uma hora vai ser transformado em dinheiro. Uma vez conversando com o tio do doutor Alexandre Volpiani, que também é um advogado trabalhista há muitos anos, e nós entramos nessa conversa, e ele me falou: Sandrão, faz o seguinte, cada vez que você estiver precisando de dinheiro, abre a gaveta, olha para dentro lá do armário. Tem pasta lá dentro? Tem. Fecha a gaveta. Uma hora essa pasta vai virar dinheiro. E ele tem toda a razão. Essa conversa eu tive com ele há 10 anos atrás. E eu sempre me recordo e eu repasso isso daí. Então, não desista, estude, se dedique. Errar é humano, uma hora você vai errar, entendeu? Então, passa por cima do erro, vai de novo, que você vai conseguir chegar lá. A advocacia, ela compensa, e quanto mais problema o país tiver, mais eles vão precisar de advogados, tá? Então, fiquem de olho, assina meu canal lá, me segue no Instagram, que eu sempre deixo dica previdenciária para outros advogados também. As minhas redes sociais não servem para captar clientes. Os meus clientes não vêm de redes sociais. Os meus clientes, eles vêm de indicação de outros clientes. Tá bom? Obrigado. Sensacional. Queria agradecer aqui, então, Dr. Sandro Lira. Obrigado pela presença. Volpiani, agradecendo pela presença. Volpiani, deixa as palavras finais aqui também, só para nós encerrarmos. Nosso convidado de hoje, muito feliz em estar contigo, meu irmão, Sandro, de muitas lutas juntos, que tivemos e que teremos. Não esqueçam, é @Sandro Lira. Esse é o cara do Previdenciário, um dos que a gente tem aqui em Osasco. É uma das feras que a gente tem em Osasco. Muito obrigado por tudo que você trouxe aí para o pessoal que vai nos assistir. Rogério Targino, meu parceiro. Muito obrigado. Mais uma vez, uma honra estar contigo aqui nesse nosso projeto do Fato Jurídico. É recíproco. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, né? A todo o pessoal que está conosco aqui. E acompanhe os episódios do Fato Jurídico no Instagram, @portal Fato Jurídico. Um grande abraço a todos. Zero. Tá bom? Ótimo.